Olha, fazia tempo que eu não assistia tanto anime em uma temporada. E, surpreendentemente, a temporada de abril de 2021 teve muita coisa boa, mas também trouxe algumas decepções pra mim. Hoje vamos ver a parte boa de tudo isso, e na semana que vem veremos o que deixou a bola cair. Eu sou o narrador, e vem comigo que vamos conversar sobre o que eu curti dessa temporada. Vocês vão perceber que eu vou dar algumas alfinetadas nos animes hoje, mas é exatamente porque eu gostei que eu me aprofundo, penso, reflito e tudo mais. Quando não curto, em geral, o negócio só acaba passando e deixa os meus instintos me guiarem. Afinal, tem muita coisa para ser analisada, e eu prefiro me focar no que me chamou a atenção. Então relaxem, não é só porque eu vou fazer algumas críticas aqui que signifique que eu não curti. É exatamente o contrário. Tudo aqui me divertiu muito. Então vamos começar, sem nenhuma ordem em particular. To Your Eternity. Fumetsu é o tipo de anime que você tem que assistir para saber se vai gostar ou não. E apesar da sinopse do My Anime List ser terrível, eu esperava que seria uma jornada no mínimo interessante. Primeiro que o trailer já mostrava uma animação bem bacana, e segundo, porque foi escrito pela Yoshitoki, a autora de Koe no Katachi, a Silent Voice. Que por sinal é um dos meus filmes preferidos e já fiz um vídeo falando sobre ele, vou deixar no card e na descrição. A experiência de Fumetsu é mais lenta e pessoal, então se você não estiver com cabeça para isso, provavelmente não vai aproveitar tanto. Ah, e não assistam a abertura, porque tem spoiler demais. A obra tem muitos personagens, e a criação de empatia com eles varia, principalmente pela quantidade de tempo de tela que cada um tem. Mas em geral, todos eles são muito bem escritos e servem para vários propósitos na história, tanto para a trama quanto para apresentar algum elemento importante para a narrativa. E sempre tem algo de novo preparado para quando a trama começa a ficar mais lenta. Enfim, premissa interessante, bem escrito e bem produzido. Vai ser mais lento do que o seu Isekai Shonen Power Fantasy, e talvez seja exatamente por esse motivo que você deveria assistir. O anime tem mais de 12 episódios e com certeza vou continuar assistindo. É uma produção bem sólida que merece a atenção que recebeu. 86. Esse eu não planejava assistir de primeira, simplesmente porque eu já tinha coisa demais pra fazer. Mas decidi dar uma chance, e não me arrependo. O episódio 1 é muito bom, e a série, em geral, tem uma qualidade que eu não esperava. A trilha sonora do Sawano está boa como sempre, com algumas novas músicas ótimas, a animação é bem competente, a direção faz um trabalho legal, enfim, é um ótimo pacote. Porém, acho que é um exemplo de obra que caiu no Triângulo da Estranheza. O Triângulo da Estranheza é um conceito que eu trouxe aqui no canal algumas vezes já, e tive contato com ele no livro do Scott Rogers sobre game design. Resumindo, ele diz que uma obra deve se focar em um desses três elementos: personagens, mundo ou trama/atividades. Se você se foca em 2 ou 3, a obra acaba ganhando uma complexidade de entendimento maior do que o necessário, e será preciso gastar muito mais energia para contemplar elementos extras que não deixem a qualidade narrativa cair, ao invés de elementos que aumentem a qualidade da obra. E quando eu digo obra, você pode considerar unidades como filmes, grandes arcos, sagas, essas coisas. Ou seja, um conjunto grande de acontecimentos que cria uma experiência fechada. 86 é um exemplo de obra que se focou em coisas demais. Vamos lá! O mundo é diferente do nosso e existem tensões raciais, situações políticas, tecnologia avançada, inimigos misteriosos. Os elementos da história do mundo afetam diretamente nosso entendimento. Mas nada disso, além do básico, é explicado, deixando muitas dúvidas no ar sobre os próprios 86, por que não se rebelam, como perderam seus direitos, enfim, pouco contexto é dado para entendermos decisões e situações. E aqui, essas dúvidas não são dúvidas que melhoram a sua experiência na história com o mistério.
e sim coisas que pra gente não tem sentido ou são muito distantes, fazendo com que tenhamos dificuldade de compreender o que a história quer passar pra gente. Já a trama envolve política, militares, relações de poder dentro dos Albas e fora deles, a guerra, a vida dos 86, os objetivos de cada um, sua vida prévia, as decisões do protagonista e suas consequências, etc. Ou seja, não é lá a coisa mais simples do mundo. Por fim, temos vários personagens relevantes para a trama, e mesmo que o número eventualmente diminua, ainda temos um processo de dar personalidades, momentos, dramas, medos e sonhos para eles. Assim como a relação de todos eles com a protagonista, com os Albas, as questões pessoais e emocionais de todos, o drama da cientista e o que motiva suas decisões, assim como as da Vladilena. Se fosse idealmente trabalhado, imagina quantos arcos de personagem a gente teria que ter. Percebem como os 3 pontos do triângulo são relevantes para contar essa história? Não sei como é na novel, mas a adaptação não conseguiu administrar o storytelling nessa questão. O resultado disso pode ser visto em algumas reclamações de falta de contexto, fim da suspensão de descrença, falta de empatia, simplificação de argumentos morais e a incapacidade de entender certas decisões dos personagens, principalmente dessa lealdade dos 86. Mas, sendo sincero, se você aceita um anime pelo que ele é, mesmo com as suas falhas, é uma experiência audiovisual bem legal. As músicas do Sawano já tinham me comprado, e o final do episódio 10 é muito bom, Fi do Best Dog. Se você não está acostumado com obras mais sérias, com mortes ou que trate de temas políticos, sociais e vários elementos que aparecem em outras ótimas ficções científicas, esse anime pode ser uma boa porta de entrada para o tema. Mas se você já é veterano, talvez se decepcione com a falta de comprometimento com partes extremamente importantes para o entendimento do peso da trama, principalmente na questão moral e política. Odd Taxi. Odd Taxi é mais um daqueles animes diferentões que a maioria das pessoas ignora. Inclusive, eu mesmo deixei para assistir depois. E se eu não tivesse assistido, teria deixado passar um ótimo anime. Odd Taxi fala sobre as desventuras de uma morsa taxista, onde cada vez mais o destino dos passageiros começa a se entrelaçar com o seu. O anime tem um visual bem bacaninha, e cada personagem que aparece tem seu drama próprio, retratando diversos problemas da vida adulta. É curioso como às vezes os animes que mais falam sobre a realidade são os que mais brincam com a estética, tipo o que a Gretsuko fez. Se você tá no início da sua vida adulta ou mais adiante, talvez consiga sentir vários paralelos na história. Seja do taxista quarentão que não conquistou nada na vida, do zelador que tenta ser alguém que não é para conquistar mulheres, ou do jovem trabalhador de escritório que se vicia em jogos mobile. Mas mesmo que esse tipo de paralelo não ocorra com você, não tem problema, porque a trama em si é muito bem feita. Realmente parece um enorme quebra-cabeça que vai se completando conforme as coisas acontecem. E você só percebe no final que as peças-chave estavam na sua frente quase que o tempo todo. Tudo isso é apoiado por diálogos muito bons, que vão dando o contexto para tudo que acontece, e também servem para te deixar engajado, visto que é no diálogo que todo mistério se desenvolve. O ritmo é mais lentinho e não tem nenhuma animação incrível, mas, sinceramente, não precisa. Existe um charme no trabalho que foi feito, e é sempre muito bom ver algo visualmente diferente do seu milésimo anime genérico. Mas é sério, conforme a obra chega no fim, diversas histórias aparentemente desconectadas vão indo em uma direção que você não imagina. Recomendo muito para quem busca uma obra mais madura, sem aquela forçação edgy, e que trata de problemas da vida adulta usando uma estética bem gostosinha. Inclusive, temos uma alpaca capoeirista. Capoeira yatte ta kara. Capoeiraって. E eu fiz essa piada bem antes do Gigak, e posso provar. Eden Zero. Desculpe, pai. Eu pequei. Eu gostei de Eden Zero. Vou ser muito sincero com vocês. Quando vi a premissa do mangá, lá quando ele foi lançado, eu tirei sarro.
viagem espacial com youtuber, junto de fazer amigos e um mundo que é um parque de diversões e sei lá mais o que. Tudo isso com personagens que basicamente eram iguais aos de Fairy Tail em questão de design, eu não esperava muito. Mas quando fui ver o anime, algo me agradou? A produção em geral estava bem melhor do que Fairy Tail, o que já era um ponto bem positivo. Mas conforme os episódios foram passando, mesmo com todos os clichês possíveis, fazer amigos, protagonista predestinado, filho do rei demônio, guilde dos aventureiros, as coisas foram se encaixando. Talvez pela obra não se levar a sério demais e também pelas piadas serem em geral muito boas. Ou porque eu virei youtuber e consigo me relacionar com a Rebeca pensando em gerar conteúdo mesmo nas situações mais horríveis possíveis. Não vou mentir que essas cenas realmente me tiraram risadas. Mas não é só isso. Em geral, toda a estrutura do Mashima parece estar bem melhor ajustada, com um ritmo mais legal, situações mais interessantes e poderes mais criativos. Mas em questão da execução, eu já não sei o que vai pela adaptação do mangá ou o que realmente é mérito do autor. O mesmo vale para Fairy Tail no caso, já que eu só vi o anime. Eu não sei até que ponto era a animação que estava atrapalhando as coisas ou se no mangá o ritmo era ruim também. Claro, nem tudo é perfeito. E o arco do Homem-Sapo no final do que englobou essa temporada foi muito arrastado. Com técnicas bem baratas de geração de empatia pelos coitadinhos e antipatia pelo malvadão, que chegam a tornar o negócio tão caricato que só fica desinteressante. Eu tinha curtido em geral antes desse Homem-Sapo aparecer, mas nesse mini arquinho o anime meio que deu uma caída no meu conceito. E não foi pelo eti, pelo sequestro das meninas ou coisa do tipo, que tem muito nessa parte em específico, mas porque só foi chato de acompanhar mesmo. Parando para falar de maneira mais técnica, como um produto, parece que houve um grande estudo de como fazer uma obra de sucesso. Foco no mundo, com espaço para aventuras quase infinitas sem a necessidade de se prender a regras específicas, uma sensação de aventura e não necessariamente de chegar a um destino final, um grupo com membros bem diferentes tanto em personalidade quanto visual, um protagonista que aparentemente tem um arco estático. Se você parar para pensar, essas são algumas características bem destacadas de One Piece, e de fato funcionam, porque são elementos perfeitos para você ter uma história enorme e com muita maluquice. Em geral, até agora, os pontos fracos foram os vilões que apareceram. O Doomfist lá de Overwatch foi bem desinteressante, e o Homem-Sapo também. A mulher vilã lá pro episódio 12 também não foi nada demais, mas pelo menos começou a preparar o drama do ninja. Tudo que envolve os antagonistas para criar um arco bacana parece que foi meio mal aproveitado. Como, por exemplo, o drama da Pino, que dava pra fazer algo bem legal, mas foi bem forçado. Só que como um shonen pra assistir sem pensar muito, eu curti. Se você procurar algo do tipo também, pode ser uma boa pedida. Porém, eu não consigo deixar de pensar nos personagens de Fairy Tail. É tudo bem similar. Outra coisa que eu sempre fico pensando é em como eu vou pedir pra você dar like nesse vídeo e se inscrever no canal. Toda semana temos vídeos analisando animes, mangás e jogos. Então me dá essa moral e também compartilha com seus amigos. Ah, aproveita e me diz aí nos comentários, qual foi o melhor anime da temporada na sua opinião? Boku no Hero, 5ª temporada. Esse eu já li o mangá todo, e fiquei impressionado com a animação durante essa temporada. A galera realmente não brinca quando o assunto é Boku no Hero. Por causa da animação legal, eu nem me incomodei de terem estendido esse mini arquinho. A única coisa que me incomodou foi a mudança da ordem da adaptação, pulando o arco do Shigaraki agora, para ele ser adaptado no futuro. Bem, eu não tenho muito o que dizer sobre Boku no Hero, até porque eu meio que já assisti na inércia já. Sabia o que estava rolando, teve animação boa e foi divertido de ver. Essa é uma das obras que eu gosto muito, mas por algum motivo nunca me bateu aquela vontade de analisar aqui no canal. Quem sabe um dia. Vocês gostariam? Me digam aí. Tokyo Revengers. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre esse anime. Recomendo você assistir porque ficou um vídeo bem legal, analisando a obra em geral e falando sobre delinquentes no Japão. Vivi. Esse era um que eu pretendia assistir,
mas acabei esquecendo de comentar no vídeo dos animes da temporada. E bem, o Estúdio Witch trouxe mais uma ótima obra para aproveitarmos. Foi uma experiência bem divertida e no geral eu gostei muito. Na real, fico até impressionado em como tiveram coisas mais diferentonas nessa temporada. Vivi pode não ter sido nenhuma revolução, mas eu gostaria de continuar vendo coisas cada vez mais ousadas nas temporadas. Bem, como todo mundo já puxou o saco desse anime, pelo menos na minha bolha, vou ser o policial mau e dar uma apertada na obra. Algumas coisas que me incomodaram foram pessoais, tipo não curtir muito essa parada de idol e ter achado o anime mais dramático do que precisava. Mas outros elementos entram em um aspecto mais técnico. Por exemplo, a Toaki é mais uma ferramenta narrativa do que um elemento real no mundo de Vivi. Por que eles são contra as IAs? O que motiva seus membros a arriscarem suas vidas? Por que existe tanto ódio? Quais são as grandes questões que envolvem as inteligências artificiais e como isso impacta o mundo e as linhas do tempo de maneira tangível? Para nós, é basicamente só uma desculpa para mais problemas acontecerem. Não somos colocados em contato direto com esses dramas. Tudo bem, talvez seja para ser semelhante a como a Vivi vê eles, mas mesmo assim, ter um bom protagonista reativo e com a voz monótona é algo difícil de se alcançar. Claro, a obra se foca muito na trama, e não dá muito destaque a personagens e nem ao mundo. Mas acaba que a trama nem é tão complexa assim, ainda mais porque temos o Matsumoto fazendo exposições longas pra gente. O roteiro foi escrito pelo Teppei Nagatsuki, o autor de Re:Zero, e eu não sei até onde esses problemas foram do roteiro ou da produção. É muito fácil criticar, mas produzir algo é completamente diferente. Então no fim, eu sempre acabo respeitando demais o trabalho de todo mundo envolvido, entendendo que muitas vezes decisões ruins vão ser tomadas porque era o jeito que dava pra fazer. Só que isso, infelizmente, não deixa uma obra blindada de críticas. E eu acho que a gente faz bem em olhar minuciosamente elas e aprender cada vez mais como os autores criam isso, entendendo melhor como tudo funciona e fazendo a gente aproveitar mais ainda o esforço deles. Enfim, todos os elementos da história de Vivi parecem existir só para ela acontecer, não possuindo aquela substância que incrementa a trama. É como se fosse um parque de diversões, onde por trás da atração é vazio. O anime é bom, não me entendam mal, e eu fiquei curioso para ver até o final. Mas hoje em dia, qualquer anime acima da média já é glorificado, e isso me incomoda. Eu não quero só ficar falando mal, até porque eu realmente gostei. Então, se você tá afim de ver umas cenas de ação legais e uma história bem diferentinha, essa é uma pedida que com certeza vai te divertir. Sem dúvidas, é um anime que recebe uma recomendação fácil. É acessível, tem boa produção e a história consegue te segurar. Nomad Megalobox 2. Esse é um anime que eu gosto muito. Apesar do primeiro ter tido seus problemas, a história me divertiu pelo seu enredo, estética mais antiga, trilha sonora boa e tema pouco trabalhado em animes. Essa mistura de futurismo com boxe e tudo mais. E devo dizer, acho que esse primeiro episódio foi o melhor primeiro episódio de todos os animes da temporada. Eu não vi todos, mas realmente esse aqui foi muito bom. Tanto em questão de escrita, de direção, de emoção, de tudo. Conforme os episódios passaram, a perspectiva do Nômade foi mudando e entendemos que, na verdade, era uma história sobre vários nômades, que buscavam significado em suas vidas. Onde esse significado estava, eu não vou falar, mas dá pra fazer alguns paralelos bem claros com a jornada do herói, que até certo ponto é exatamente sobre que a história de Megalobox se trata, principalmente nessa segunda parte, com títulos de herói, lenda, campeão e por aí vai, além de toda a historinha do conto de fadas. A série manteve um bom nível de divertimento e também teve acontecimentos que foram legais para refrescar os temas e tramas que o anime tinha como base. Também senti que vi mais animações legais do que na Season 1, o que é sempre bem-vindo. Só acho que o final me incomodou. Eu ainda não consegui pensar no que exatamente. Não acho que foi o que aconteceu na luta, mas sei lá. A primeira temporada também me deixou incomodado com o fim. Bem, de qualquer maneira, vale muito a jornada. E pra você que tem preconceito com anime de esporte,
O boxe só tá na história como ferramenta para contar dramas bem humanos. Fica aí mais essa recomendação. E aí, quais foram suas surpresas da temporada? Quais animes vocês também já esperavam curtir? Conversa aí comigo nos comentários. Teve muita coisa que eu não assisti por falta de tempo ou prioridade. Por exemplo, me falaram que Shadows House foi bem legal. E Fruits Basket tem cacife suficiente, então não preciso nem dizer que provavelmente foi muito bom também. Sinceramente, fiquei impressionado com a quantidade de animações novas com qualidade acima da média. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Sério, isso é mais importante do que você imagina. Também apoie meu trabalho pelo clube de membros. A partir de R$5 você tem vários benefícios. Se quiser assinar pelo PicPay, agora você pode. Assim me ajuda até mais. Compre mangás pelo meu link da Amazon, assim você também ajuda o canal diretamente. Todos os links vão estar na descrição. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal. Alzires Martins, Igor Brito, Jack Bros, Leonardo de Brito Correia, Mafermed, Overhaul Engenharia de Manutenção, Pedro Henrique Matos Souza de Santana e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!